já que esse é um assunto que Que ela é besteira! mestra, Que né? besteira! Você ainda vai me dar aula, isso sim. É ruim, hein? E aí, dizendo um pouco de como me debruçar sobre esse assunto, fez eu repensar a minha clínica, sabe? E fez com que eu entendesse que a questão do diagnóstico, né, na clínica psicanalítica é muito essencial. É um primeiro ponto, assim, né, que a gente precisa estar pensando sobre. Então, justamente para a gente não adormecer, né? E aí eu acho que entra até a função da supervisão também, da importância de poder estar levando os casos para a supervisão, né? Para a gente pensar a direção do tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro ponto seria, né? É neurose? É psicose? E aí eu fiquei uma semana pensando, né? Neurose, psicose, é perversão? Porque sobre a perversão, então, ninguém parece que nem se pergunta, né? Quando a gente pensa no diagnóstico, a gente já fica neurose ou psicose, mas também tem a estrutura da perversão, né? Que dizem que é mais difícil de chegar à clínica e tudo mais, mas talvez a gente tenha que se perguntar, né? Por que não? E aí, a partir disso, né, de poder perguntar é neurose, é psicose, eu fiquei pensando que um dos primeiros pontos também, quando um sujeito chega, é a gente se perguntar como está a relação dele com o outro. Pensei nisso, né? Ou seja, quem é o outro para esse sujeito? Como que ele está se relacionando, e aí com o outro no sentido até do semelhante, né? Como é que ele está na vida, como é que ele se relaciona com as pessoas, ele tem amigos, ele está trancado dentro de casa, né? E não se relaciona, porque esse é um ponto muito importante, né? Porque, de alguma maneira, mesmo que seja inicialmente pensando no outro semelhante ali, mas isso aponta para alguma coisa do simbólico também. Então, é importante como é que esse sujeito está se relacionando na vida, né? Ele é ciumento, ele é muito ciumento, ele não é? Me chamou muito a atenção ler e estudar que o ciúme, né, intenso, é um delírio, né? Porque, gente, isso é tão óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, achei assim, muito interessante pensar no ciúme como alguma coisa da ordem do delírio, né? E que isso está para todo mundo. Todo mundo tem uma pontinha de ciúme, pelo menos. E aí, né, como é que está a relação desse sujeito com o outro? Então tá, é neurose, é histeria, é neurose obsessiva, né? Se é psicose, é paranoia, tem alguma relação com os transtornos mais ligados ao humor. Isso faz uma diferença na clínica, para a direção do tratamento. Aliás, faz toda a diferença, né? E aí eu parti do seguinte, pensando, bom, a alienação para a neurose, ela é diferente da alienação da psicose, né? Na neurose, a alienação ela não se equivale à alienação na psicose, ou seja, né? A alienação na neurose, ela não é sem a noção de separação. Eu acho até que hoje na aula do Sérgio ele vai falar sobre isso, que eu vi um vídeo dele no Instagram. Então, aonde há na neurose uma abertura, né, há também fechamento. Isso me faz pensar no próprio movimento da transferência, né? Eu lembrei, estudando sobre alienação, que o Lacan, no Seminário 8, ele vai falar da transferência como dobradiça, como báscula, ou seja, alguma coisa que abre e fecha, né? Há um movimento aí. A gente pode pensar numa porta, dobradiça de uma porta, né?
une ali dois elementos e faz um movimento, né? Articula ali um abrir e um fechar. E na psicose, é como se o sujeito, essa alienação na psicose, o sujeito tivesse mais preso na relação com o imaginário, mais do que na neurose. Então, essa dobradiça, e aí eu estou pensando em alguma coisa que articula o sujeito e o outro até, é como se essa dobradiça ela não fizesse a função, né? Que uma dobradiça propõe, que tá ali os dois elementos conectados, mas não abre e fecha, sabe? E eu sempre penso na transferência, e aí eu articulo a transferência também com essa noção de outro, como alguma coisa de um movimento, né? De abertura e fechamento. Então, na psicose há um outro, mas um outro, né, que de alguma maneira não exerce ali uma função simbólica. Porque eu já vi pessoas se perguntando até se há outro na psicose. Essa é uma questão que eu também me coloquei, e me parece, e aí a gente também vai ter que pensar que é uma pluralidade enorme, né, de psicoses, mas me parece que há outro, mas um outro que não exerce a função simbólica, um outro não separado, né, estruturalmente. Por isso que a alienação na psicose é diferente da alienação da neurose, né? E aí, como pensar a possibilidade de transferência? Essa é uma outra questão. Há transferência na psicose? Eu acho que ninguém consegue responder isso assim com uma certeza, né? É uma questão bem delicada, porque eu acho que justamente envolve o sujeito e o outro, né? A transferência na psicose é a fala, né? O sujeito fala para um outro. Isso há na psicose, né? Há um endereçamento da fala para um outro sujeito, para o analista, por exemplo. Mas a transferência está aí. E aí eu estou colocando isso porque um dos polos da transferência é o outro simbólico, né? O Lacan ele vai chegar a dizer, né, o inconsciente é o discurso do outro. Então, eu fiquei muito mesmo, ainda estou, gente, pensativa sobre esse ponto, né? O outro na psicose. Eu sei que falam assim, é um outro mais absoluto, está ligado mais ao imaginário, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa também escutar a psicose no 1 a 1 sempre, como é na neurose, né? E aí, vamos lá, o que é a transferência, né? Ontem me perguntaram assim, Natália, o que eu faço? Os pacientes às vezes perguntam isso, né? Mas o que eu faço? E aí o analista remete, né, aquele sujeito ao inconsciente dele, né? O que você acha que você deve fazer? Essa é uma resposta sua, né? Isso é a transferência, né? O sujeito ele vai em busca de um saber sobre si a partir de um outro. E aí, Natália, o que eu faço? Né? O que você acha que você deve fazer? Isso não é... O analista ele nunca vai responder a isso, né? Ele não vai se colocar no lugar do outro. Então, na neurose, há sempre aí uma certa dúvida, né? O sujeito não sabe o que fazer, ele duvida dele mesmo, né? Ele duvida do outro, ele duvida muitas vezes até do sujeito suposto saber também, mesmo indo procurar um saber, né? Alguma coisa que o outro lhe dê, né? Para ele poder funcionar na vida.
Então, na neurose, o sujeito tem o benefício da dúvida. E aí é até bacana da gente pensar alienação e separação, né? Tem alguma coisa que abre e fecha, tem um movimento, a dúvida gera um movimento, né? E na psicose, não. Na psicose, o sujeito parece que ele sabe, né? Ele tem uma certeza. Ele não endereça a sua questão para um outro. Então, assim, a maioria, por exemplo, dos sujeitos que eu tenho na clínica psicóticos chegaram de uma maneira diferente dos neuróticos. Isso é até um ponto interessante da gente observar, né? É como se ele não demandasse ali, né? Ai, me diz o que fazer, estou sofrendo, né? Me dê um saber sobre isso. É como se ele tivesse ali uma certeza, né? Ele sabe do que acontece com ele, né? Na neurose, o sujeito ele se coloca como dividido, endereça o analista, né? Como sujeito que supostamente vai saber sobre o seu sintoma. E aí eu pensei assim, na psicose, o sujeito se endereça ao analista como sujeito para que ele testemunhe a sua relação com a linguagem, com essa certeza que eu citei, né? Com essa verdade. Então, é uma verdade verdadeira, né? Na psicose. E aí eu pensei num caso clínico que eu atendi há muito tempo atrás. Durante um bom tempo, assim, eu atendia pelo plano de saúde, né? E eu acho que isso me deu, assim, a chance de atender as mais diversas demandas e casos diferentes, sabe? Era uma época até bem interessante. Aparecia, assim, cada doideira, sabe? Cada caso diferente. E aí, essa semana, eu estava lembrando de um que ele era padre. Ele chegou dizendo que ele era padre e, ao mesmo... Ele era padre e eu lembro de eu perguntar assim, mas sua roupa, né? Ele, não, hoje eu não estou com a roupa de padre. Ah, tá, né? Tem padre que não usa, não veste aquela roupa, beleza, vamos lá, né? Só que era estranho porque as atitudes dele não condiziam, né, com o que ele dizia ser padre. E aí eu fui percebendo, caramba, é uma psicose. Vamos lá, né? Na época, isso até me apavorou bastante, assim, porque dava para perceber que ele não era um padre, né? Que aquilo era um delírio. E ele propôs, né, na época, isso é muito legal na psicose, porque e isso é bem freudiano, ele propôs de levar o caderno de anotações dele para ler na sessão. E aí as anotações de orações, e sei lá o quê, tá bom, vamos lá, né? Traz. O Freud ele vai dizer que o psicótico ele já traz a solução, né? E eu acho que isso de fato acontece, né? A gente vê quando a gente atende um psicótico que muitas vezes ele faz anotações mesmo, ele tem um caderno, ele borda alguma coisa, tem alguma conexão com a arte, por exemplo. É interessante assim. E aí foi um caso marcante porque esse delírio me incomodava, né? Eu ficava, gente, mas ele está delirando. Eu levava para supervisão, mas ele está delirando. E aí eu lembro que a minha supervisora, na época, me perguntou assim, Natália, por que ele não pode delirar? E aquilo ali, sabe? Eu não tinha uma resposta, né? Sabe, a minha resposta era assim, não, porque não pode, né? E aí, por que ele... Isso foi, assim, para mim, sabe? Uma pedra preciosa que essa supervisora me deixou, assim. Porque é uma pergunta que eu acho que eu carrego comigo. Ele não estava fazendo mal a ninguém, sabe? Estava tudo ok, né? E, e no seminário 3, que eu tenho lido, né, bastante, que é esse aqui do Lacan,
ele faz uma pergunta, né? Afinal de contas, por que um analista não acreditaria no que está sendo falado? Né? Por que não se acredita? E é interessante pensar, né? Afinal, assim, por que eu não acreditaria no que ele estava me contando, de que ele era padre, né? Então, eu carrego essa pergunta comigo, né? Porque ali eu acho que eu entendi que o sujeito psicótico muitas vezes é colocado assim numa posição de objeto até pelos analistas que se apavoram, né, com a clínica das psicoses, no sentido de que não pode delirar, de que, né, tem que ser assim, tem que ser assado. E do quanto é importante a gente poder valorizar o que a gente escuta, né? Até de um sujeito com a estrutura psicótica, mesmo sendo da ordem de um delírio, né? Por que não? Nesse seminário, o Lacan ele tem um capítulo, eu acho que é o capítulo 16, que se chama Secretários do Alienado, que é um termo forte, assim, né? E ele coloca essa questão, que o testemunho do sujeito psicótico tem o seu valor. Eu acho que isso está bem assim ali, bem explícito, né? E eu acho que ele tem mesmo. E ele coloca uma outra questão, parecem questões simples, né, gente? Que talvez a gente não fizesse, a gente não faz essas questões, por exemplo, para a neurose, né? Mas ele bota assim, porque simplesmente não escutamos o sujeito. Simples assim, por que não escutar, né? Então, daí ele já está falando dessa posição de secretário do alienado, que é a posição do analista com a psicose, né? Com o sujeito psicótico. Porque é dando ali ouvidos a esse sujeito que você vai poder também, muitas vezes, tirar, por exemplo, o sujeito do perigo, né? Talvez ele mais alguém, dependendo da fala, né, do que ele está levando, de como está o delírio dele. Então, eu acho que essa também é uma função super importante, né, na clínica das psicoses. Como há ali uma problemática em relação ao sujeito e o outro, muitas vezes o outro é tomado de uma forma muito invasiva e maciça, então aquele sujeito ele pode estar num risco, né, de fazer uma passagem ao ato grave. Então, o secretário do alienado, não no sentido, né, de uma impotência, porque eu acho que tem pessoas que fazem essa leitura como se não fizesse nada, né, mas uma posição ativa do analista, no sentido de dar ouvidos e saber da construção ali, né, do delírio do sujeito, o tema, a motivação, como é que ele constrói ali, né, como é que ele demonstra a relação dele com a linguagem. Tudo isso é importante, né, na escuta do sujeito ali pelo sujeito psicótico, né? E aí, então, além de evitar riscos, né, porque eu acho que isso é importante, um secretário, eu fiquei pensando, o que é um secretário? A partir desse significante, né? Um secretário é aquele que está disponível para um outro, né? E que muitas vezes ele sabe até mais dos horários, né, e dos lugares que aquele sujeito está do que o próprio sujeito. Quando me vem a imagem de um secretário, eu penso que o cenário assim que se faz na minha cabeça é de alguém tendo ali ideias, né? E o secretário anotando, né? Registrando de alguma maneira aquilo ali que está sendo falado, né? Então, eu acho que é por aí,
sabe? Um secretariar no sentido ativo, né, da palavra. E aí eu pensei, será que o secretário é alguém, então, que acompanha, né, o paciente na construção delirante? Ele está ali acompanhando, que nem eu contei do padre. A gente ficou alguns anos, né? Ele levando as anotações, a gente falando sobre aquilo. E ele não era um padre, né? Assim, tinha uma disparidade grande entre o discurso dele e o que ele de fato era na vida, né? E aí é difícil fazer isso, né? Você está ali junto com aquele sujeito. Eu li uma coisa na Luche que me chamou muita atenção, assim, eu não sei nem se eu concordo, mas eu fiquei pensativa sobre, que ele fala que na clínica da psicose é o analista que tem que transferir. Isso eu fiquei, gente, que ousado falar isso, né? Quando eu fui lá na São Romão, Tereza, você comentou disso. Posso fazer uma observação? Eu tenho outras, mas posso fazer uma observação especificamente o que você acabou de dizer? Pode. Que eu entendo que ele fala. Olha só, eu entendo que ele fala essa frase na angústia, no sentido de que o que o analista transfere para o psicótico é a possibilidade, ele dá ao psicótico um eu que ele não tem. O que ele faz é funcionar como eu para esse sujeito. Porque não há a possibilidade, justamente, só respondendo a pergunta que você colocou no início, a transferência, sim, uma transferência maciça. Né? Como Lacan fala em vários momentos, e no texto, no livro do Aluche, no Marguerite, ele vai apontar para isso. A transferência é maciça, não é igual a que se passa na neurose. Por quê? Porque esses pacientes são prisioneiros do estádio do espelho. Depois eu falo sobre isso, mas só para... é o que eu estou tentando trazer. A relação com o outro é totalmente diferente, né? Isso. Eu então, acho que esse na verdade, é o ponto, o que ele transfere é essa função egóica para que o sujeito possa falar para ele. Ele funciona como eu. E o lugar do secretário que você estava mencionando, secretário do alienado, é porque ele recolhe tudo aquilo que esse sujeito diz como uma verdade. Para ele, aquilo ali são migalhas da verdade que esse sujeito experimenta. Ele não duvida disso. Estou falando verdade e não saber, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Eu li uma coisa interessante falando que o Lacan, né, no caso Aimé, né, que aquilo interessou muito a ele porque ele se deu conta de que ela sabia de alguma coisa. E aí ele pôde se perguntar, então, o que é o saber? Eu achei tão bonito, sabe? Sim. Porque é da ordem da certeza, né? E não cabe a nós duvidar disso. Sim. Cabe a nós dar ouvidos, né? Sim. Então, é por aí. E aí, lá na São Romão, uma psiquiatra residente até me perguntou assim, tá, Natália, você está dizendo que o delírio é uma tentativa de cura, como Freud diz, né? Mas até onde o sujeito pode ir com o delírio? Até onde, né? E aí eu pensei assim na hora, bom, ele pode ir acompanhado, porque de fato, secretariado, porque de fato, às vezes o delírio é totalmente desnorteador, né? Mas desde que ele não esteja botando nem ele, nem um outro em risco, né? Por que ele não pode delirar, né? Então, acho que a resposta dessa pergunta passa por aí, né? Qual a medida ali do delírio, né? No sentido da segurança, de preservar aquele sujeito, aquela vida, e de mais um outro.
mas delirar ele pode, né? Porque, de fato, num primeiro momento é muito angustiante você ouvir um delírio. Dá vontade assim, não pode delirar. Mas por que não, né? Então, secretariar isso, né? A construção delirante. Isso não é qualquer Natália, coisa. Natália, eu Fala, Bi. posso fazer uma intervenção? Não te Pode, atrapalha? pode fazer. Eu acho até que a situação é mais complicada no manejo, justamente quando do lado do analista, ou daquele que escuta, né, justamente faz um movimento no sentido de não acolher esse delírio, né? Eu acho que aí sim o perigo ocorre, né? Porque enquanto o sujeito está podendo se afirmar a partir do delírio, como Teresa dizia com seu eu, esse sujeito ele está de algum modo dispondo desse recurso que essa análise está dando, né? É justamente quando isso é questionado ou a intervenção incide justamente sobre uma violência sobre o delírio, é que talvez aí sim algo possa se dar, né? No sentido de uma passagem ao ato, por exemplo, né? Então eu achei importante só trazer esse Sim. elemento. E é por isso, Abílio, até que eu falei que uma das funções de um analista na clínica das psicoses é de evitar esse risco, né? Evitar Sim, uma passagem ao ato. Quais as outras sim. saídas que a gente tem, né? É a construção delirante ou a construção de algum objeto artístico, e que me faz muito pensar que é uma maneira ali de se articular minimamente com o outro, né? É diferente da Porque o passagem ao ato. problema, desculpa, o problema na psicose, né, é que esses sujeitos não têm a amarração do real, simbólico, imaginário, pelo significante nome do pai, que daria um ponto de basta, né? Aquele point de capitão, como diz o Lacan. Então, o que ele tem no lugar do nome do pai é um buraco. E esse é o problema. O delírio é a tentativa de costurar alguma coisa que está desamarrada, né? Sim. Não existe nó na psicose? Existe. No RSI ele fala, né, do nó de trevo. Porém, a gente precisa entender que essa amarração não é exatamente uma amarração, é um Isso. deslizamento, né, dessas estruturas real, simbólico e imaginário sem amarração. Elas estão sobrepostas. E eu gosto o muito, delírio Teresa. é a tentativa de amarrar, de nodular, justamente. Eu gosto muito da metáfora do banquinho, né? Fala assim, não sei se vocês já ouviram, a metáfora do banquinho. Imagina um banquinho de 4 pés, né? Só que na psicose, o sujeito tem um banquinho que deveria ser de 4 pés, mas com 3 pés. Então, assim, ele pode ficar ali naquele banco, né? Mas se passar uma ventania, se alguém der uma empurrada para se equilibrar, é muito mais difícil, porque está faltando um banquinho, está faltando um pé, né? Aí eu gosto dessa metáfora, né? Então tá ali real, simbólico, imaginário, mas não tá o que amarra eles, né? Faz articular. Sim. E Sim. fala, Felipe. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, é interessante várias coisas, assim, tentar organizar. A Teresa foi falando, o Abílio também falou, enfim. Mas vou começar pelo banquinho. Tem... Primeiro, que a gente está imaginando um banquinho muito tradicional com 4 pernas. Hoje já existem bancos com 3 pernas que não caem também, são extremamente estáveis. Você vem complicar. E isso do... E isso mas existe também o Lacan fala, né, de uma banqueta, né? Ele fala disso de sustentar um discurso. E no texto dele é o Retorno a Freud, né? A coisa freudiana, e ele vai falar do isso. Ele passa boa parte do texto falando que ele também, de alguma forma, usa desse aparato do banquinho, aí no caso secretariar o louco, né, a psicose, no sentido de que o Lacan também não é ele assim. Quando ele está em cima
desse banquinho falando, quando ele está ali falando para um público, né? Assim, eu esqueci o nome desse banquinho, que tem um nome específico em francês que ele nomeia esse aparato, que se usa normalmente em bibliotecas, tudo para você subir mesmo e alcançar algum livro, alguma coisa na estante. É como se fosse Púlpito, não é não? Ele fala púlpito, mas tem um outro nome em francês, não tem, não? Tem. Que o Lacan Escabelo, fala, mas, enfim, uma coisa é assim. isso, descabelo. Isso. Como é que é, Natália? Escabelo. O Não sei escabelo, quem. isso? Eu fui no encontro com a Colette Soler, que ela falou sobre isso, né? Isso mesmo. Eu O só consegui escabelo, entender isso. Aí eu ficava, que é isso? o escabelo, pelo que eu entendi, indo atrás de tradução, tudo, é justamente esse. E aí eu associei a esse púlpito que a Tereza trouxe agora, que é do texto, que é isso, é algum aparato que você usa para alcançar algo. E que o secretariar do louco estaria mais ou menos nisso, você funcionar como esse aparato. Assim, do seu léxico, do seu eu, enfim. E aí, assim, o Aluche fala no livro aqui do O Sexo do Mestre, o Erotismo segundo Lacan, ele fala que a transferência em si é da ordem da psicose e da loucura. Para o trabalho analítico. Não entendi. Não entendi. A transferência em si é uma loucura. É uma loucura. Sim. É uma loucura. Eu fico pensando assim, né, o lugar do divã. Né? Da parte Oi? daí também. Parte daí. Quando Lacan introduz o conceito da transferência, segundo ele, é da ordem de uma loucura e poderia ser tido, inclusive, como um delírio. Sim. Enfim, que a gente experiencia em ato, assim, né, ao nos ocuparmos dela. E aí, eu fico pensando nisso, o porquê não tomar o delírio também como algo que falha da transliteração. Eu estou um pouco às voltas com isso. Né? Quando a gente escuta o relato de um sonho, se trata de uma transliteração. E aí eu fico pensando o delírio, e assim, na experiência da escuta com o psicótico, de assumir e de colocar a escuta do delírio um pouco nesse lugar também transliteral. Mas eu acho que é uma tentativa. O problema, né, que se ele não consegue sistematizar isso, essa transliteração não se dá, porque quando a gente fala de transliterar, a gente está falando de passar de um registro para outro, né? De um campo para outro, do campo real para o campo do simbólico. A letra transliterada, né, pelo significante, ela é o suporte material do significante, por exemplo. Mas eu não pensar sei. Isso é complexo. E aí, porque a estrutura não muda, né? Mas é interessante, Felipe. Por que eu pensei isso? De fato, falta na estrutura psicótica, eu penso, algo mais da ordem do imaginário. Exato. Do imaginário. E no transliterar, o imaginário é necessário. O imaginário, a formação, a forma, essa consistente, essa constituição que o imaginário traz para o simbólico como aparato. Ele precisa da fantasia. Você precisa da fantasia para você efetivar uma transliteração. Aí é que está a questão. A fantasia já é o processo, é um efeito, eu penso. É um efeito. É um efeito. Na psicose, você vai ter o delírio, né? A fantasia psicótica e a fantasia, como a gente normalmente está acostumado a usar. Né, Felipe? É um recurso. Quando o banquinho balança, sei lá, é um recurso. Esse secretariar talvez seja emprestar a nossa capacidade de transliterar também, que falta nele. O que tem a ver com o eu. Você faz um empréstimo egóico para o sujeito. Claro. Né? Você faz... O Lacan é muito preciso nisso. Eu entendo como... Só um instantinho, Natália, para eu não perder meu raciocínio, senão eu esqueço. Ele diz que a psicose é uma doença do imaginário. Ele vai falar que o problema do psicótico é que ele não fez
ele não tem o conhecimento paranoico, ele ficou aquém, ele ficou literalmente preso no espelho. É o que o Lacan nos diz. O que significa dizer, né, que ele não fez essa operação justamente de passagem do conhecimento paranoico à identificação, que é o que permite ao sujeito sair do espelho. Ele não tem identificação, ele cria uma identidade. Aí eu acho, não sei se eu estou entendendo o que você está tentando trazer com a questão do delírio, que é bem interessante. Se a gente poderia chamar, né, dizer que, de fato, o delírio opera transliterando. Eu acho que ele tenta, uma tentativa. Pode ser que alguma coisa amarre, né? Como foi, por exemplo, no Schreber, o fato de qual foi a solução que ele encontrou, né? Ele encontrou a solução na escrita. A escrita serviu de barra entre ele e o Deus, entre ele e o outro, que ele não tinha antes. Criou ali, o Lacan vai falar em digamos metáfora assim, território de delirante. neutralidade. Então, mas eu acho que é isso mesmo, Tereza, em relação à transliteração. O que eu estou, talvez, assim, Gente, pensando... vamos voltar rapidinho, Felipe. Desculpa, vamos voltar aqui. Entrei, desculpa. E aí eu comecei já a falar assim, gente, o que está acontecendo? Espera estou entendendo. Vamos voltar. Tá bom. Devagar, devagar e sempre. Olha deu só. Corda? Dei corda, mas espera aí, agora eu vou puxar um pouquinho. Felipe, você comentou eu ouvi múltiplas amarrações, né? Que a gente falou de 4 pés, e você falou agora já tem isso, tem 8, 9, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu quis trazer hoje é muito da gente poder pensar até a questão do diagnóstico a partir da relação do sujeito com o outro. Então, num primeiro momento, sabe, para além da gente pensar no tipo de amarração, que isso é óbvio, teoricamente é muito importante, mas de como está a relação desse sujeito com o outro, como é que ele está na vida, né? E uma outra coisa que você falou e me fez lembrar também, porque, pelo menos na minha clínica, muitas vezes quando aparece um sujeito com a estrutura psicótica, ele já chega com um personagem, sabe? Eu pensei assim, uma paciente que ela chegou com muito bem assim na vida, tranquila, né? Assim, não fazendo passagens ao ato, mas caminhando, né? Do jeito dela, mas caminhando. E que aí ela só ia de blusa de jogador de futebol. Ela só se vestia assim. E com delírio assim de grandeza, ela sempre tinha ganhado um prêmio, ela sempre, sabe, um dia ela chegou falando que ganhou não é raspadinha, mas é tipo um cupom da banca de jornal, que aí ela tinha ganhado não sei quanto, até eu começar a perceber, caramba, é uma psicose. Tá, vamos lá. E aí um dia ela chegou e falou assim, a Marta me ligou. Aí eu, a Marta? Que Marta? A jogadora de futebol. Aí eu, caramba, ali com certeza, psicose, né? Dizendo, né, que a Marta tinha chamado para fazer parte da seleção brasileira, mas que ela não quis. Aí eu, gente, é psicose mesmo, né? Então, ela já foi com um personagem mesmo, e me fez lembrar, por exemplo, o Profeta Gentileza, né? Que de alguma maneira também criou um personagem ali, com aquela roupa branca, né? Virou o Profeta Gentileza, não é esse o nome dele, né? Criou um personagem. Então, é interessante a gente pensar que na clínica, muitas vezes a psicose chega bem estruturada já, né? E não cabe mesmo a nós tirar aquele personagem ali. Aquilo ali é que faz ele existir, né? Ela é jogadora de futebol, o outro é o Profeta Gentileza. Então, no que eu venho estudando, para além dos tipos de amarração, foi justamente pensar como é que esse sujeito está com o outro.
né? Porque tem camadas diferentes, níveis diferentes. Acho difícil a gente falar assim, não tem outro, ou o outro é totalmente imaginário. Não, tem alguma coisa ali que pode articular bem, uma hora não. É complicado dizer ao certo, né? Então, eu tenho tentado pensar por essa via. Tá? Então, a função, para mim, do secretário do alienado é poder, né, ajudar aquele sujeito a continuar estabilizado, caso ele já tenha o seu personagem criado, caso ele já tenha ali uma saída mais ligada ao campo artístico, né? O filme, até que a Tereza pontuou da última vez, ou da outra, que é o da Nise da Silveira, mostra bem como ela dá trela, né? Ela dá ouvidos, ela vai dando pano para manga para os psicóticos, né? Para eles criarem, de alguma maneira, alguma coisa. E aí o que tem ficado muito para mim é que, de alguma forma, nessa suplência, essa tentativa é de uma conexão com o outro. Né? Então, assim, até para encerrar e ver as perguntas aqui, eu já atendi também psicóticos que, quando comecei a atender, que chegavam e o olhar atravessava tanto que eu já fiz assim, ó. Sabe? Eu olhava assim, não tem nada, porque o olhar atravessa. Então, é possível, né? Não que a gente vá mudar a estrutura do psicótico, não é isso, mas é possível um olhar que atravesse menos, que possa se articular um pouco mais com o outro. Se a arte não tem se a saída pela arte não tem justamente a ver com isso, né? Porque a gente faz alguma coisa é para o outro ver. Né? Aparece no filme da Anísia da Silveira, ela faz uma exposição daquilo, né? Ela faz uma exposição que é para o outro olhar. Então, o que tem que vir antes, né? O nosso olhar sobre aquele sujeito. Acho que durante muito tempo, né, se discutiu até se havia sujeito na psicose ou não. Hoje, poder pensar, né, e dizer o sujeito psicótico, isso é uma diferença enorme, isso é muito importante. Né? Então, o que eu queria trazer é isso, essa articulação do sujeito com o outro, né? Secretariar isso, na medida do possível, né? E aí, a última coisa, né? O Lacan, ele traz a seguinte frase no Seminário 3, ele bota assim: a relação do sujeito psicótico com a linguagem é memorável e digna. Eu achei, assim, bem bacana essa fala dele, e acho que não é à toa que ele fala isso, sabe? E me faz lembrar o Schreber, né? As memórias. Ele escreve memórias. Então, é isso. Deixa a gente, antes de vocês três falarem, Ana Luísa, Tereza e Felipe, deixa eu só passar aqui pelo chat, tá? Vamos lá. O ciúme pode ser uma neurose obsessiva? Com certeza. Porque... quem perguntou isso? Agneide, cadê você? Ah, tá aqui. Com certeza, né? O delírio ele pode ser tanto da neurose como pode ser um delírio da psicose. Né? E é interessante, tem um livro do Násio que na capa diz assim, como é que ele fala? A loucura está em algum canto de nós. Então, para todo mundo tem ali, porque isso perpassa a estrutura, né? Algo de uma loucura. Freud coloca 3 formas de ciúme: normal, projetado ou delirante. Isso aí. Por isso que eu acho que pode estar para a neurose e para a psicose, né? Nadir, secretariar um delírio que seja viável e que possa estar a serviço da possível inclusão nos laços sociais. Isso. E Nadir, de novo, na psicose, apesar de não ter o enodamento com o nome do pai, é possível a criação de uma suplência. Isso aí. E aí, Ana Luísa, tá aqui, depois Tereza, depois Felipe.
Fala, Ana Luísa. Minha internet está meio ruim, está dando uma travada, mas você consegue me escutar? Sim. Tá. Então, sobre o secretário do alienado, né, que você trouxe em vários momentos da sua fala. Agora, no final, eu acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes, né? Eu fico pensando, a partir do que eu escutei, assim, né, na clínica, com os casos de psicose, né, que esse papel do secretário é um testemunho, né? O analista, ele testemunha a existência daquele que está ali falando, daquele sujeito, né? Sujeito psicótico. Eu acho que isso fica muito evidente nos delírios. Você falou do Schreber, você trouxe essa sua analisante que a Marta ligou para ela, né? Tem sempre uma coisa megalomaníaca no sentido de uma importância muito grande, né? E isso eu sempre entendo como uma busca de um lugar mesmo, né? Que esse sujeito procura. E o analista é aquele que vai dizer: ah, que bacana, a Marta te ligou, e aí, o que ela te disse? Né? Então, é aquele sujeito que vai poder testemunhar, o analista, né? Quem vai poder testemunhar e dar um lugar, né? Testemunhar a própria existência, né? E por isso que eu acho que é tão importante, né? Quando a gente pensa na análise, assim, para um sujeito psicótico, né? E acho que os delírios trazem isso de maneira preciosa, né? Assim, até uma paranoia que não seja com alguém famoso nem nada assim, né? Ele, né? Deu uma travada, Luísa. Luísa, deu uma travada, ainda tá. E agora? Travou. Voltou. Travou. Ai, é tão ruim quando isso acontece, né, gente? Dá um nervoso. Não é melhor passar para o Felipe? Depois eu falo. Posso Fala, falar por Felipe. último? Fala, Felipe, que está com muito pouco tempo. Então, Aí depois volta para a Ana Luísa, se ela voltar. Isso do outro, eu fiquei pensando assim, e um pouco assim desse olhar que atravessa, que a gente olha para trás mesmo. Isso também posso compartilhar com você, que já fiz isso várias vezes, inclusive ficar incomodado, mais de uma vez até, ficar conferindo. Está olhando muito, né? Mas até também disso, desse compromisso que eu penso com o sentido que o imaginário tem. Isso da gente escutar um delírio e ficar assim, numa coisa da verdade e da mentira, eu penso, e é por isso que é difícil, pelo menos para mim, é justamente que o imaginário insiste o tempo todo em dar um sentido, e o delírio é da ordem do simbólico. Não tem compromisso com o imaginário. Quando você fala da personagem, é uma tentativa frágil de palpar no imaginário o que é simbólico no discurso, dela ser jogadora. Sim. Então, ela precisa trazer o objeto no corpo, isso é muito interessante, para tentar dar algum suporte que o imaginário dá para a nossa fantasia, só que o delírio ele tem compromisso com o simbólico, é falta de fato imaginário. E é justamente isso que faz a gente ficar nessa dúvida, verdade ou mentira, o tempo todo. É o nosso imaginário. É o nosso imaginário. Eu tenho pensado muito, se fosse da personagem, quando eu falo lá sobre o sujeito como significante, interrogação, é muito, talvez, por ter percebido isso, assim, de como muitos psicóticos já trazem um personagem nessa relação com o outro. E deixar esse personagem como futebol. E deixar esse personagem como significante, aí talvez a minha pergunta, sujeito como significante, que só é possível numa relação transferencial, senão isso não se abre, isso não desliza para outros meios, né? Enfim, para outros caminhos. Eu penso que é por aí assim também, sabe?
E assim, uma coisa que eu fico pensando sobre o nome do pai, não penso que é um vazio, é uma metáfora. E o nome do pai, a gente fica num significante muito unário, talvez, mas enfim, lendo outras coisas aí, eu fico pensando como o significante do nome do pai como um conjunto, como uno, que o Lacan traz isso. Ele é um enxame de significantes. O uno, O então pai é o um enxame. é um enxame, é um É um conjunto. enxame de significantes, exatamente. Então, assim, o delírio, como metáfora, também é um enxame de significante. Eu faço essa analogia. Só que falta aí esse imaginário para dar uma certa consistência que a gente fica às voltas. Enfim, foi isso. A Ana Luísa quer falar mais alguma coisa, Ana Luísa, porque travou na hora que você estava falando. Você quer terminar? Depois eu falo, não tem problema. Eu não sei até onde vocês escutaram, porque aí caiu para mim. Já nem lembro. Agora eu não sei te dizer. Mas o que eu queria trazer nesse ponto é que eu entendo o secretário do alienado como esse testemunho da existência, como essa busca do lugar que o sujeito psicótico precisa. Isso articula com o que o Felipe falou, né? De poder existir, do personagem. Isso, para mim, é muito claro, a coisa do personagem, sabe? Delírios deixam isso muito claro. E o que a Tereza falou mais cedo relacionado ao eu também. Eu vou voltar a essa questão agora. Sim, isso. Fala, Tereza. Tentando, talvez, amarrar tudo que foi dito, sobretudo por você, Natália. Claro, pelos colegas também. Eu entendo que, quando a gente fala de doença do imaginário, a gente está dizendo exatamente dessa carência, né? O psicótico, ele é alguém que não consegue alcançar uma identificação. Ele busca identidade. E talvez tenha a ver com isso que você trouxe, a concretude de uma identidade. Por exemplo, jogador de futebol, ou jogadora de futebol. É um exemplo bem interessante. E a propósito da questão da transferência, e eu acho que o analista não deveria recuar diante da psicose. O fato é que não é muito fácil suportar essa transferência maciça que se opera na relação com esses pacientes. O que é interessante a gente lembrar que o Lacan vai nos apontar que a transferência implica em colocar o analista no lugar do ideal do eu. Esse é um elemento fundamental que se passa na transferência, na neurose. O problema é que, na psicose, esse ideal do eu não se constituiu, daí ele ficar na ordem das identidades e não tem identificação. E, por isso, a ideia do secretário do alienado é justamente, eu entendo, que é você poder oferecer um eu do qual ele carece. E aí, talvez, Felipe, tenha a ver com o que você estava levantando como hipótese, a questão da transliteração. Nesse sentido, o analista, na medida em que ele oferece essa função egóica que falta nesse sujeito, exatamente porque ele está prisioneiro do estado do espelho, ele não passou as outras etapas, ele está preso no primeiro tempo, ele não passou de fato, né? Ele não atravessou o estado do espelho para as identificações, ele não percorreu o caminho que implica no conhecimento paranoico. A imagem dele é uma imagem congelada. Talvez a melhor palavra seja essa. Então, na verdade, né, na análise com o psicótico, o analista ele não só oferece essa função egóica, como ele dá lugar, de fato, ao delírio como uma verdade, né? Aquilo é mais do que um saber, aquilo é uma verdade. Porque, justamente, se é da ordem da certeza, a gente precisa acolher como uma verdade. Lembrando que a verdade é do registro do real, o saber é do registro do simbólico. Pode-se ou não operar aí para esse sujeito algum conhecimento, porque antes de você ter
o saber enquanto tal, você precisa passar pelo conhecimento paranoico, lá no estado do espelho. Então, eu entendo que essa transliteração que você traz, né, Felipe, ela está par a par com a ideia do secretário do alienado, né? Enfim. Gente, só agora respondendo o Ed, ele botou assim, como seria o corte? Aí eu acho que eu estou entendendo que seria o corte da sessão, né? O que eu percebo é que não tem como se fazer corte, né? Inclusive, o paciente psicótico ele manda mensagem 1000 vezes, tem ali, né? Alguma coisa assim que é mais que de uma continuidade, me parece, sabe? Tem que ter muita disponibilidade, é isso que eu escuto de quem trabalha com a psicose. Tem que ter disponibilidade, né? Porque o sujeito está ali buscando o analista o tempo inteiro, de fato é uma coisa mais maciça, mas é uma questão a se pensar também. Gente, já são 6h03, muito obrigada por vocês estarem aqui me escutando, e até daqui a um mês. Eu vou ver se eu vou continuar com esse questionamento, porque eu também pensei em falar de transferência e a clínica com crianças. Mas vamos ver o que vai me surgir. Tá bom? Tá bom. Até daqui a um mês. Muito bom. Muito obrigada, Tchau. gente. Tchauzinho. Obrigada, Natália.